E aí, tudo bem? Nesse vídeo eu vou falar um pouco sobre os dois one-shots que eu fiz há um tempo atrás, que eu enviei para a editora Shonen West, uma editora de mangás nacionais, mangás ocidentais, e vou falar um pouco sobre o processo de criação, o processo do roteiro, o que eu estava pensando na hora de produzir esses dois one-shots, e também vou falar um pouco das críticas que eu recebi e tudo mais. Então, bora pro vídeo! Bom, primeiramente eu vou começar falando que os dois one shots, eles têm o mesmo tema, que é o tema de vigilante, histórias como tipo Batman, assim, só que foram feitos de forma diferente. O primeiro one shot, ele tem dois personagens principais, que é o Davi e o Marcelo. A ideia desse one shot era que o personagem fosse o aluno e o outro personagem fosse o mentor, e eles estariam em uma missão ali. Então o One Shot ele tem o começo com a introdução da história, a introdução ali do universo que antecederam ao ponto do One Shot, onde eu conto um pouco do que aconteceu com a cidade, por que está assim. E aí depois eu introduzo o vilão do One Shot e explico como que o porquê que ele é vilão, o que ele faz e como os personagens chegaram até ele. Então, o objetivo a história desse one shot é bem simples. Você tem o Davi e o Marcelo, que eles vão atrás do vilão, o que ele faz na cidade. Ele era um cara que tinha uma má índole e ele acabou tendo poderes por conta do que aconteceu com a cidade. E aí ele faz não é refém, mas ele tem um bairro da cidade em que ele meio que cobra imposto das pessoas, prometendo proteger elas, mas na verdade ele usa o dinheiro ou uma parte do dinheiro para pagar pessoas para cometer assalto ali na cidade, essas coisas. E aí ele vai lá e derrota essas pessoas e cobra o imposto do pessoal que mora ali, mas todo mundo sabe que é tudo uma farsa ali, né? E aí os dois protagonistas, eles estão vigiando ele já tem um tempo e aí até um dia eles armam uma emboscada contra um personagem que faz o papel de organizar tudo, o esquema ali dos assaltos, e aí eles fazem ele entregar onde o personagem tá no momento e eles vão até lá e resolvem a parada e prendam o cara. É bem simples. A história do One Shot é bem simplesinha. Só que tem alguns problemas que eu cometi em contar essa história. Eu acho que o primeiro problema foi a arte. Quando eu fiz esse One Shot, eu ainda não tinha muita prática com o digital, com arte digital. Então, em muitos momentos, ela é muito simples. Os cenários são muito simples, que é outro problema que até hoje eu tenho um pouco, que é desenhar cenários, que é a questão de mostrar onde os personagens estão, por exemplo, na cidade, né? Então você tem um beco e aí como é que eu faço um beco? Como é que eu vou desenhar um beco interessante? E às vezes fica parecendo só tipo duas paredes um lado do outro, tá ligado? Mas a arte é um dos grandes problemas, porque nessa época eu não usava tanto tons de cinza, eu não sabia usar muitos tons de cinza, então eu recorria muito a rachuras. E só que ficava muito ruim. Eu vou botar na tela alguns trechos da HQ que eu acho que estão mais capenga, assim, em questão de cenário e tudo mais, onde eu uso muito rachura para tentar preencher ali não deixar o fundo totalmente branco, mas acaba que ficava muito esquisito, né?
É tudo muito. Não parece uma arte final, parece um esboço, né? Parece um esboço um pouco melhor feito. Outro problema que eu tive é que eu fazia o esboço e na hora de finalizar os personagens ficava pior do que o esboço. É, principalmente cabelo. Cabelo e olhos. Eu tinha muito problema em finalizar olhos. Eu não tinha tanto problema em fazer o contorno do rosto e nariz e tudo mais, mas eu tinha muito problema com olhos e cabelo. Às vezes parecia que o cabelo não fazia parte do personagem, parecia peruca. E o olho é a mesma coisa. Quando eu fazia no esboço, lógico, no esboço você tá mais rabiscando ali e tudo mais, e na hora de finalizar é que assim, fica mais inseguro em fazer o traço no vamos ver ali, né, pra arte finalizar tudo. Então eu tinha muito problema com olhos. E aí o olho do personagem não ficava. Não tinha muito a ver com o que eu tinha feito no esboço, e isso também era um pouco frustrante pra mim. E cabelo, né, como eu já falei, eu não sabia muito bem como finalizar o cabelo. Tipo, eu sei que você tem algumas técnicas pra botar o brilho no cabelo, né? Você pode usar uma tinta branca ali com algum pincel no digital. Mas eu ficava muito inseguro em piorar mais a arte final que já não estava muito boa. Então eu tinha muita essa insegurança. Então os designs dos personagens eles ficavam com uma qualidade muito abaixo do que era no esboço. Esse foi um dos problemas desse desse primeiro one shot que eu fiz. E uma outra coisa que me incomoda muito também é a questão do enquadramento. Eu acho que eu ficava repetindo muitas páginas com o mesmo tipo de enquadramento. Eu também vou botar aí na tela para vocês verem algumas páginas. Então era muito ficar muito repetitivo, né? E a questão de narrativa, eu acho que eu também não pensava muito na disposição dos quadros, em tentar guiar o leitor pelas páginas, sabe? Eu não pensava muito nisso, então muito, muitos balões de fala, eles estão, não é que eles estão jogados, mas eles não estão muito, não foi muito bem pensado de uma forma como eu fiz. Eu acho que a questão da história eu consegui passar tudo que eu queria contar nesse one shot. Mas no geral ele ficou bem simples. A anatomia também dos personagens era um problema pra mim. Eu não sabia direito como esboçar bem a anatomia do personagem. Então, e misturado com a arte final meio ruim. Então, tem enquadro. Eu vou deixar alguns enquadramentos de personagem de corpo inteiro. Então, às vezes, a parte do peito tava muito grande e as pernas muito finas. E aí o cenário lá atrás também não ajudava muito. Você vê que tem muita rachura. Tem alguns enquadros que eu até fazia alguns tons de cinza, fazia um degradê ali pra tentar deixar mais bonitinho, mas ficava muito esquisito. A palavra é essa, é muito esquisito, sabe? Não foi muito bem. Eu não fiz muito bem essas coisas. E no final, depois que eu terminei tudo, eu não gostei do que eu fiz, basicamente. Algumas cenas os personagens ficavam muito duros nos enquadramentos e não tinha aquela sensação de movimento. Então ficou muito, muito amador. Ficou com uma imagem muito amadora, né? Uma arte muito amadora. E eu era mesmo, né? Não que eu seja um pro player hoje em dia, mas eu acho que
vocês vão conseguir até notar uma evolução do segundo one shot para esse. Eu não lembro quanto tempo eu demorei para fazer esse one shot, mas eu acho que foi uns 2 meses no máximo. E eu acho que dá pra ver um pouco de que não foi um. Não sei se foi um tempo curto, mas não foi algo super trabalhado, né? É, então esse primeiro InShot foi mais isso. Eu acho que em quesito de história eu consegui passar o que eu queria, o que eu pensei. É, não, eu acho que chegou ali no final, eu dei alguns cortes de porque tava ficando muito grande e eu queria manter uma quantidade de páginas mais baixa. Então ficou 40 páginas, 41 contando com a capa. E, e a qualidade foi mais ou menos essa, né? O que eu acho que, assim, foi ruim, mas não foi tão ruim. Eu tava aprendendo a mexer com digital, eu ainda não. Esse OneShot eu fiz no Photoshop, foi o software que eu usei. Então apesar de mexer com Photoshop, eu não sabia, eu não usava Photoshop para arte, principalmente para fazer quadrinhos, né? Então eu acho que esse também foi um outro problema e refletiu muito na qualidade final de tudo. Mas então, depois que eu tive o feedback da Shone West, eu decidi fazer um segundo one shot. Não muito tempo depois que eu recebi as críticas e tudo mais, eu decidi fazer um segundo one shot usando o mesmo personagem, a mesma temática, só que agora contando de uma forma diferente. Esse segundo one shot eu tive uma ideia que eu achei interessante e quis botá-la em prática. E eu acho que é aí que foi o meu erro. Qual que foi o erro? Bom, a história é basicamente o mesmo tema. Eu começo do mesmo jeito da outra vez. Eu mostro um pouco do contexto geral. Então, as primeiras páginas são para falar o que aconteceu antes do one shot acontecer, da, dos acontecimentos. E depois eu introduzo uma personagem. E qual era o intuito desse one shot? Eu queria mostrar a história de uma outra forma. Em vez de mostrar o protagonista, eu mostraria uma pessoa que é fã do protagonista, né? Mostrar como se a história já tivesse mais um salto no tempo e o personagem ele já era conhecido pela população. Então eu tenho uma personagem que é fã desse do protagonista. Ela tem um blog, ela pega todo tipo de informação que ela consegue, de gravações que as pessoas fazem e tudo mais, e joga na internet. E, e o objetivo dela é um dia conhecer ele e agradecer ele por ter salvado a vida dela há um tempo atrás. E aí tem o vilão, né, que basicamente um dia ela estava indo para a escola e aí o ônibus que ela está é sequestrado pelo vilão e ele quer dinheiro em troca de libertar o pessoal que está dentro do ônibus. E aí o protagonista vem e salva todo mundo. Sal e ele salva todo mundo e basicamente esse é o one shot. Essa é a história do one shot. É também muito simples, é um acontecimento, uma situação em que o protagonista vai salvar o dia, digamos assim. Eu achei que eu tinha umas ideias que eu consegui introduzir na história, né? A questão da menina ser fã e aí ela quer agradecer o personagem por ter salvo a vida dela.
ela tem essa questão de fã, então ela grava as coisas, inclusive quando ela tá no ônibus sequestrada, ela faz uma live de dentro do ônibus e ela diz que o personagem vai vir salvar todo mundo e aí ela começa a gravar ali e também grava o personagem salvando as pessoas, né? Então tem um monte de gente ali assistindo o ato heróico dele, né? Essa também é uma ideia que eu introduzi no One Shot que eu achei que é interessante. Mas é aí que tá o problema, né? Eu também enviei essa história para Shoney West e eles me deram feedback, né? E um dos problemas que eles apontaram é justamente isso, né? Não, você não sabe quem é o protagonista da história, né? Talvez eu não tenha colocado de uma forma tão objetiva assim de que o protagonista é o herói, né? É o personagem ali. A menina é só uma pessoa no meio de um monte, só que ela é fã pra caramba do cara, do personagem, e ela gravando ali meio que fazendo um jornalismo, digamos assim, do que tá acontecendo. Agora, como vocês podem ver, esse one shot eu fiz no Krita, diferente. Na verdade, eu comecei ele no Photoshop, só que isso foi só as 3, 4 primeiras páginas eu fiz no Photoshop. E depois eu migrei pro Krita, porque o Krita ele tem ferramentas específicas para quadrinhos, né? Então você tem brush de retícula e essas coisas. E aí eu comecei a brincar mais, né, com isso nesse one shot aqui. Então eu vou deixar mais imagens para vocês verem, até comparando com o primeiro que eu fiz com esse, dá para vocês verem que tem uma evolução maior na arte. Aqui também a questão dos quadros, eu também consegui deixar de uma forma que, digamos assim, conduzisse mais o, o olhar do leitor. Não totalmente, eu acho, mas eu acho que ficou mais bem estruturado a questão das páginas e tudo mais. Os enquadramentos, eu acho que eu dei uma melhorada do da do primeiro one shot. Eu acho que eu reduzi um pouco a quantidade de páginas que usasse o mesmo enquadramento repetidas vezes. E a arte finalização, ela ficou um pouco melhor. Eu acho ainda que tem algumas páginas que estão melhores que outras. Algumas páginas a arte está super simples, em outras a página está um pouquinho mais trabalhada. Tem algumas páginas que tem um acabamento mais interessante. O cenário deu uma leve melhorada, bem leve, eu vou deixar aí também para vocês verem. Tem como é cidade, tem muito prédiozinho, então eu tentei fazer melhor. Ainda acho que eu errei algumas coisas. Tava testando também muito Krita na arte finalização. Então, ó, tem vários tons de cinza que eu fui usando de forma diferente, com uns brushes diferentes, às vezes só o cinza mesmo, liso, sem textura. Às vezes com algum brush para dar uma textura no cinza. Eu fui testando e, enfim, a arte finalização ficou melhor do que o do outro shot, mas eu ainda estava indeciso um pouco no traço que eu tava querendo fazer ali. Nessa época eu tava vendo muita coisa de Bleach e tudo mais, então eu acabei alguns formatos de olhos parecem um pouco de Bleach, mas é porque eu tava muito fissurado em Bleach nessa época. E então eu acabei é, pegando um pouco, mas não é bem a forma como eu desenho atualmente. Mas foi uma coisa mais da época que eu tava produzindo mesmo. Tem algum quadro aqui que eu testei, né? Eu peguei uma nota de reais pra usar uma nota de 100 reais e eu tentei mesclar com um desenho, né? Eu testei muito aqui.
aqui, diferente do outro One-Shot, que fui muito inseguro na hora de desenhar, de arte finalizar, aqui foi totalmente oposto. Aqui eu experimentei o máximo que eu pude, então eu peguei a imagem da internet para botar aqui, eu usei vários tons de cinza, usei vários brushes. Alguns tons de cinza são mais lisos, alguns têm textura, usei rachuras, não usei rachuras. Então aqui eu fiz onomatopeia usando texto. Aqui eu experimentei legal. É, foi bom, foi bom. Eu gostei mais. Quando chegou no final desse one shot, eu não desgostei dele. Diferente do primeiro one shot que eu terminei e eu não gostei do resultado, esse aqui eu terminei e eu falei, não, beleza, temos uma evolução aqui. E nem tudo ficou do jeito que eu queria. Eu acho que eu ainda penei em alguns enquadramentos. Algum, alguns poderes do personagem não ficou tão do jeito que eu queria. Então, foi válido. O aprendizado foi válido. No geral, eu gostei. Algumas páginas eu não gostei. Eu achei que ficou muito esquisito. Principalmente, eu vou deixar aí na tela algumas páginas que eu achei que ficaram esquisitas, porque os tons de cinzas ficaram é, muito lisos, sabe? Muito, não tem um degradê entre eles ali pra tentar fazer um cenário mais orgânico, saca? Então ficou uma coisa um pouco esquisita. Eu vou deixar ele aí na tela. Mas no geral eu gostei. E a narrativa que eu escolhi foi justamente essa, porque a minha ideia era que a personagem principal não, a personagem, ela ia criar tipo um hype pra quando o personagem aparecer, ele resolver o problema, saca? Porque durante ali o trecho inicial todo da história, até a parte ali do sequestro do ônibus, ela fazendo a live de dentro do ônibus, falando que o personagem vai chegar, vai salvar todo mundo e as pessoas começando a assistir na internet, ela falando disso e criando ali uma esperança de que o personagem vai vir e resolver a situação de todo mundo. E aí para criar o clímax de quando o personagem aparecer, ele resolver todo o problema. Talvez eu não tenha estruturado direito para que isso fizesse sentido para quem fosse ler. Eu reli algumas vezes e realmente eu acho que eu pequei ali em estruturar melhor a história para criar essa ideia que eu tive do foco inicial da história não ser no personagem principal, mas sim na segunda metade do one shot. Esse one shot ficou um pouco mais longo, ele ficou ali na média das 52 páginas, mas eu gostei do resultado, foi um aprendizado, principalmente no quesito de arte e finalização. Eu experimentei bastante aqui, que me fez é, queria pegar as críticas, os elogios, e eu fiz um terceiro one shot que talvez eu mostre, mas não agora, vai ficar aí pra depois. Pra quem assistiu esse vídeo, eu devo mostrar esse terceiro one shot mais pra frente. Mas eu tava pensando em fazer um projeto com ele aqui no canal. E se você viu esse vídeo, dá um like nele, se inscreve aí no canal. Assistiu esse vídeo, muito obrigado. Espero que você tenham gostado. Espero que eu não tenha me enrolado tanto para falar o que eu queria dizer. E até o próximo vídeo. Valeu.